Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. E, além de me apresentar, evidentemente, eu queria lhe convidar para assistir a nossa playlist, ver o conteúdo do canal e para que se inscreva em nosso canal. Dê o like aos nossos vídeos, isso é muito importante. Gente, o like é importante porque leva este conteúdo o mais longe do que se possa imaginar. E para que você também marque o sininho lá na página do YouTube para receber automaticamente os conteúdos que nós viermos a produzir daqui para diante. Para vocês que já são nossos seguidores, que já estão aqui no canal, que mandam dúvidas, sugestões, perguntas, críticas, sejam todos sempre muito bem-vindos. Agradecemos a sua participação e um detalhe importante, se você tem um caso particular, seu, né, particular, se você tem um processo em andamento e tem alguma dúvida, tem algum comentário a fazer, manda aqui embaixo no nosso Instagram. É aqui que nós vamos responder o seu caso em particular. Comentários à parte, sugestões de pauta e tudo mais, críticas, comentários, o canal está aberto. Pode deixar aqui debaixo do vídeo. A gente sempre dá uma passada de olhos nesses conteúdos e, quando necessário e quando possível, produzimos material que talvez seja a sua sugestão. Perfeito? Muito bem. Do que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a AIMA, Agência para a Integração, Migração e Asilo. Aquela gloriosa agência que substituiu o CEF. E todo mundo que trata de Portugal, que tem algum assunto a ver com Portugal, que tem um projeto para Portugal, já ouviu falar do antigo CEF, da extinção e atualmente da AIMA. Mas por que é que nós vamos voltar a falar da AIMA? Porque, não sei, mas me parece que eles gostam de estar na evidência. Todo mundo sabe que nós temos problemas dos mais variados possíveis com os órgãos que tratam dos processos de legalização dos imigrantes aqui em Portugal. E a AIMA é o principal deles, porque é a AIMA que concede o título de residência. Então, tudo que é imigrante que vem para Portugal, indiferentemente do tipo de visto, se tem visto, se não tem visto, se veio de turista e acabou ficando, caiu naquela fila dos 400 mil processos pendentes que já vinham lá da época do CEF, foram para aquela comissão, para aquela estrutura de missão, como é chamada, né? Começaram a andar, agora criou-se uma estrutura de advogados, estagiários e solicitadores. São 350 pessoas que vão ser treinadas pela AIMA para fazerem a análise destes processos, a avaliação destes processos e darem um parecer positivo, negativo, abrir uma exigência, enfim, aquilo que for necessário, para que estas pessoas tenham definitivamente o seu título de residência. Passado isso, né, a AIMA anunciou, então, que agora daria prioridade àqueles processos de reagrupamento familiar com menores até os 18 anos. Portanto, 18 para menos. Se no grupo familiar houver uma criança com esta condição, então é possível de fazer o agendamento para comparecimento e obter o título de residência para estas pessoas. Exceção continua sendo o cidadão da CPLP. Para estes ainda não há previsão, ainda não se tem uma solução para todos aqueles que são CPLP. E não se brinca, porque este número também passa dos 100 mil. Isto vai longe, né? Dos que fizeram o título. Agora imagina, se cada 100 mil, se cada um destes 100 mil tiver 2 para agregar, no mínimo 2. Então nós estamos falando aí de 300 mil processos, porque tem a mãe normalmente e 2 filhos. Então esses estão pendentes para fazerem um reagrupamento. Vamos tirar a mãe, só 2 filhos, ou só a mãe e um filho, são 200 mil. Estão pendentes e não tem ainda uma data, não tem ainda uma solução
tá? Porque são CPLP. Os outros que não são CPLP estão conseguindo se resolver. Mas tem mais um detalhe. Há poucos dias atrás, nós tínhamos a possibilidade de, pelo menos, resolver, agendar aquelas pessoas que são familiares de cidadão europeu. O famoso artigo 15 da Lei 37/2006. Ou seja, eu sou cidadão europeu, então eu posso chegar em Portugal, me dirijo à Câmara, faço o meu registro de cidadão europeu, residente em Portugal, apresento lá meus documentos e na hora eu tenho o documento na mão. Isto é para o europeu. Agora, os familiares deste europeu precisam fazer um processo na AIMA, que é o glorioso artigo 15. Até pouco tempo atrás se conseguia, ao menos, enviar um e-mail, enviar um pedido através de um formulário que estava na página da AIMA, no site da AIMA. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Estava lá. Agora, pasmem, sumiu, evaporou. Não há mais o tal formulário, não há mais sequer o meio de se requerer o tal agendamento para depois ir até lá com toda a documentação, comparecimento, fazer biometria, aquela história toda, e sair de lá com o papel na mão e ficar aguardando o título chegar em casa, ou seja, o cartão de residente de familiar europeu. Não tem mais no site. Fecharam. Então, quando se fala em AIMA, muitos criticam, porque está todo mundo indo para tribunal. A própria AIMA teve que contratar um escritório de advocacia em Portugal com 200 mil euros de honorários, pelo que se falou, a imprensa que trouxe essa notícia. Pagaram 200 mil euros para um escritório de advocacia para fazer a defesa das ações. Os tribunais estão entupidos de ações contra a AIMA, no sentido de que as pessoas precisam da marcação para tocar sua vida adiante. Por quê? Porque muitos órgãos, muitas empresas em Portugal, muitos órgãos de Portugal fazem vista grossa e não querem aceitar a situação de prorrogação de acordo com o decreto-lei, que prorrogou a validade de documentos para quem tem um documento e que está vencido até junho de 2025. Mas a AIMA insiste nisso, dizendo que este decreto é válido e as pessoas devem aceitar. Não é bem assim, mas é o que se faz. Então, eu fui fazer uma pesquisa hoje para ver se eu consigo, porque eu tenho uma lista de clientes aguardando o artigo 15 e não tem marcação. E pasmem, agora nem mais o portal está funcionando. Então, piorou o que já estava ruim. Essa é a verdade. Eu vou colocar na tela para vocês o site da AIMA. Está aqui ele. AIMA. Agência para Integração, Migração e Asilo. Muito bonitinho, funcional em alguns aspectos, que traz bastante informação a respeito dos processos em si, mas ineficaz quando se trata de processos que nós precisamos tratar. O que dá a impressão é que, bem, se não tem como pedir e eu não consigo fazer prova do meu pedido, eu não tenho como entrar com ação judicial. Eu vou voltar aqui, depois eu volto para mostrar a tela para vocês. Essa é uma ideia interessante. Se eu for ao juízo, for à justiça, e entrar com uma ação contra a AIMA, eu preciso, evidentemente, fazer provas de que eu fiz o requerimento, eu fiz o meu pedido e ele não foi aceito. Eu tenho que dar todos os fundamentos e provas necessárias para o juiz analisar e dizer, realmente o Zezinho tem razão. O Zezinho pediu aqui 30 vezes para ser marcado e não foi. E o Zezinho agora, por causa disto, ele não consegue. Por exemplo, o Zezinho terminou o estudo básico dele. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso levar o Zezinho para o ensino superior. Só que o ensino básico, secundário, ele não dá o certificado de conclusão porque o Zezinho não tem título.
O Zezinho não tem documento legal em Portugal. Conclusão, o Zezinho não consegue ir para a universidade. Porque a universidade exige o documento da conclusão do secundário. O secundário não entrega o documento porque alega que o Zezinho não está legal em Portugal. É o cão correndo atrás do rabo. O Zezinho, coitado, já está cansado e não consegue sair do lugar e não consegue resolver a vida. Porque faltam documentos. E faltam documentos porque o Estado não os dá. Por outro lado, a instituição de ensino, que é pública, é o Estado, exige um documento que o Estado não dá. Quer dizer, como faz para resolver isso? Ah, vamos para a justiça. E daí acontece que eu não tenho mais sequer como conseguir fazer uma prova de que eu pedi o documento. Que eu pedi uma marcação, que dirá o documento vem lá na frente. Então, essa é a situação de hoje. Aqui está o portal dos nacionais da União Europeia e familiares. É sobre esse ponto que nós queremos tratar. Quando você entra aqui neste portal da AIMA, nesta parte do portal que trata desses nacionais, tem aqui embaixo uma teclazinha, um botãozinho chamado Saiba Mais. Clicando, vocês são então direcionados para esta outra parte da página, gozam do direito de entrada, permanência e residência em Portugal. E aqui estão elencadas quem são as pessoas que têm este direito. Aqui tem os nacionais da União Europeia, que precisam fazer a sua legalização quando chegam em Portugal. E isto se faz rapidamente, basta levar a documentação na Câmara da cidade, né, da localidade onde você vai residir, morar, e faz o procedimento e pega o documento no final, paga lá a sua taxinha e pronto, está tudo resolvido. Você sai com o documento válido por 5 anos em Portugal. Agora, do lado, nós temos aqui os familiares de nacionais da União Europeia. E estes é que são aqueles que vão para o artigo 15. E aí que a porca torce o rabo, como se diz lá no interiorzão. Vou clicar aqui. Familiares. Familiares de nacionais da União Europeia. Cartão de residência para familiares de nacionais da União Europeia. Este é o artigo 15. É um cartão de residência que vale por 5 anos. E depois, embaixo, nós temos aqui, nesta parte aqui embaixo, aquele cartão de residência permanente. Ou seja, você veio, é familiar, fez um cartão de 5 anos. Daí você prorroga, passam todos os 5 anos, vai lá embaixo e faz o quê? A residência permanente, que é um cartão que já tem validade para 10 anos. Então, se eu clico aqui, porque eu sou, então, um familiar de um europeu, ele vai abrir cartão de residência para familiares de nacionais da União Europeia. Para ter uma leitura aqui, tem um texto aqui dizendo o que é e como pode. E aqui embaixo diz assim, formulário de contato, porque é para cá que eles remetiam. Se você clicar aqui, nada. Nada abre e nada existe mais. Antes, nós tínhamos um formulário, onde você se identificava com seu e-mail, com seus dados, fazia o pedido, apresentava seus requerimentos, seus documentos, e isto ia para uma fila. E depois abriam as vagas e você era chamado. Não tem mais. Acabou. Tiraram do ar. Se nós não clicarmos aqui embaixo, nós temos aqui do lado, formulário de contato. Vamos ver? E nada. Tiraram do ar. Esta é que é a verdade. Portanto, todas estas pessoas estão sem lenço e sem documento. Ah, quem pode requerer? Ah, está aqui bonitinho. Quando requerer? Onde requerer? Taxas, prazos, mais informações. Está tudo aqui. Legislação aplicável. Qual é a lei? Né? Os requisitos e documentos, está tudo aqui. Tudo muito bem. Porém, não é funcional. Não funciona. Não tem mais o portal. Portanto, agora fazer o quê? A ser daqui, vamos cair na página. Aqui seria onde você vai fazer o quê? Reagrupamento familiar. Não, não é isto que eu quero. Então, de novo, estamos rodeando, estamos rodopiando e nada acontece. Vamos voltar aqui para esta página. Saiba mais. Nacionais da União Europeia, familiares, saber mais. Cartão de residência. Gente,
você não consegue nenhuma informação. Você não consegue absolutamente nada com o que está hoje disponível para o familiar, não é? Do cidadão. Você pode clicar em qualquer lugar. Você vai ficar rodando, rodando, rodando e não tem nada que lhe dê uma solução. Telefone, como os dizem aqui, aqui, ó. Tem um telefone, 217 115 000. Já tentou? Já tentou fazer uma ligação para lá? Funciona essa ligação? Você é atendido? Não. Você não é atendido. Por quê? Você não consegue resolver a situação. Aqui, para quem é europeu, ou seja, não temos nenhuma solução para estes problemas. Aí aqui embaixo aparece o tal do F aqui. Sou nacional ou familiar de nacional da União Europeia, mas ainda não consegui solicitar o meu título de residência. Por não ter um título de residência, tenho dificuldade junto a vários organismos. Que devo fazer? Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Olha a resposta. O seu direito de livre circulação como nacional ou familiar, né, de nacional da União Europeia decorre diretamente dos tratados da União Europeia. Assim, nenhum organismo pode exigir-lhe o título de residência, bastando que prove a nacionalidade da União Europeia ou a qualidade de familiar de nacional da União Europeia, consoante o caso, através de qualquer meio de prova. Qualquer meio de prova legalmente admissível, por exemplo, certidões de nascimento ou de casamento ou comprovativos da união de fato, entre outros, conforme o artigo número 21 da Lei 37/2006. Gente, vou tirar essa tela do ar aqui, porque isso não resolve nada. A questão é, você chega ao órgão, algum órgão qualquer aí, e se apresenta. As pessoas não reconhecem estas informações. As pessoas não têm conhecimento disto. As pessoas não aceitam. E o coitado do cidadão fica rodopiando. Fica indocumentado. Esta é a palavra. Você fica indocumentado. Você é familiar do europeu, o europeu chegou e se resolveu, e você, que é o familiar, não consegue se resolver. Vence o seu prazo de estada em Portugal, vence o prazo do visto para você poder ficar legal em Portugal, aí vem o tal decreto que diz que o visto é prorrogado até o ano que vem, então pronto, então eu estou resolvido, né? Eu posso ficar até o ano que vem. Tenta fazer alguma coisa, vá buscar algum outro órgão, algum outro ente público onde você precisa resolver seus documentos, e diga que você é simplesmente familiar do europeu. Está aqui a minha certidão, está aqui a certidão de casamento, eu sou filho, ele é europeu, portanto, eu tenho direito. Para ver o que acontece. Então, gente, lamentavelmente, nós temos que insistir naquele ponto de que não temos como fazer processos porque o Estado não nos dá oportunidade. Quando eu digo nós, né, os imigrantes. Então, os imigrantes não têm condição de resolver a sua vida porque o Estado não lhe dá condições. Indiferente da nacionalidade. Mas, em especial neste caso, familiares de europeus. Então, não conseguem se resolver. Não conseguem fazer prova de que pediram algo para o governo, para a AIMA especificamente, e mais especificamente ainda, vaga para atendimento do artigo 15. Havia meio de prova, não há mais, porque fecharam o portal. Não há mais o formulário para se pedir. Então, você fica desarmado. E você, estando desarmado, você sem prova nenhuma, como é que você vai entrar na justiça para pedir uma ordem liminar, que seja, que condene a AIMA, que intime a AIMA a lhe atender?
a lhe dar uma marcação, a lhe receber para fazer este processo? Qual é o juiz, em sã consciência, que vai simplesmente aceitar uma alegação sem provas de que você realmente pediu e não foi atendido? Quando estas provas existiam, você podia entrar. E agora? Fecharam de vez a porta. Então, quem tem estas provas, quem imprimiu aqueles formulários das várias tentativas que fez, muito bem, você tem documento, você pode entrar na justiça, inclusive, para buscar uma vaga. E certamente deverá ser atendido. Mas todos os demais ficam de fora, porque não há meio de prova. Então nós temos que nos socorrer a outras alternativas para conseguir fazer uma prova. Por exemplo, histórico de ligações telefônicas. Porque você pode ligar para aquele número que está aqui no site da Arma e você vai ter resposta sempre no mesmo sentido. Não há vagas, não há vagas. Quando consegue uma ligação que seja atendida. Porque normalmente cai naquele sistema de atendimento automático e pede para ligar mais tarde. Tchau, encerrou o assunto. Mais uma vez, nós temos que, infelizmente, colocar o dedo em cima do assunto e mostrar para vocês de que não tem vaga. Não tem vaga? Por quê? Porque sequer há marcação. Eu não tenho nem a opção de fazer marcação, que dirá haver vagas. Lamentamos, mas esta é a realidade. No mês de outubro de 2024, com relação aos processos de artigo 15 para familiares de cidadão europeu em Portugal. Espero que isto se resolva de uma maneira rápida, ágil e que finalmente as coisas comecem a andar, porque está difícil. Está muito difícil. Um grande abraço a todos, espero que melhore, espero que passe logo. Se você está nessa situação, comenta aqui embaixo. Eu estou nesta mesma situação. Eu não tenho provas. Como é que eu faço? Se você está nessa situação, comenta aqui embaixo. Tá bem? Um grande abraço a todos e até breve.